E aí, turma? Sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre Google Planilhas. Nesta aula, vamos aprender a trabalhar com a função Query, fazendo um filtro com 4 critérios de texto. Neste exemplo, eu tenho os critérios produto, cliente, vendedor e estado. E ao selecionar uma opção na lista, automaticamente é executado o filtro pela função. Limpando os critérios, retorna para os critérios anteriores. Caso não tenha critérios para o filtro, retorna toda a base de dados. Beleza? Entendido o objetivo da aula? Então vamos para outra planilha, fazer a função a partir do zero. Nesta planilha, pessoal, coloquei uma aba para o filtro e também especifiquei os critérios que eu pretendo trabalhar dentro da função Query. E os meus dados estão na aba Dados, a partir da linha 1, coluna B. Voltando na aba Filtro, primeiro vamos fazer uma lista suspensa para os produtos. Selecionei a célula, menu Dados, Validação de dados, lista de um intervalo e cliquem sobre Selecionar intervalo de dados. Vai na base de dados, no meu caso, quero uma lista de produtos que constam na coluna D. Ok, salvar. Podem retornar para o início da base de dados e na aba Filtro já temos a lista suspensa referente aos produtos. Podem deixar um produto selecionado ou um critério selecionado e eu quero inserir os dados filtrados a partir da célula B4. Antes de fazer a fórmula, vamos aumentar o zoom, que facilita a visualização. Célula selecionada, igual Query. Seleciona a função. Se não aparecer as instruções, clica sobre o ponto de interrogação. E a primeira informação que nós precisamos passar para a fórmula é a área com os dados. Podem fechar as instruções, vai na aba onde tem os dados e seleciona toda a área com os dados. Volta na aba Filtro, ponto e vírgula, abre novamente as orientações, depois do ponto e vírgula, vem os critérios de consulta. Então, depois do ponto e vírgula, abro e fecho aspas duplas. E dentro das aspas duplas, select, asterisco, tecla Shift número 8, está ali o asterisco. E o asterisco quer dizer, pessoal, que eu quero selecionar todas as colunas. Selecione tudo, where, que quer dizer onde, e aí vem a primeira coluna, critério. Eu sei que o produto, na minha base de dados, está na coluna D. Então, preciso informar dentro da função. Fechou esse parênteses automaticamente, pessoal? Mas eu apaguei ele novamente. E depois do where, coluna D. Primeira coluna de critério. Onde D contains, espaço, abro e fecho, aspas simples. E dentro da aspas simples, abro e fecho, aspas duplas. Detalhe importante, pessoal. Não pode colocar espaço entre aspas simples e aspas duplas, que vai dar erro na função.
E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar 2E comercial. Tecla Shift número 7, está ali o E comercial. E entre o Z comercial, vocês vão selecionar a célula onde vai ser inserido o critério. No meu exemplo, célula D2. Agora sim, podem fechar parênteses e pressionar a tecla Enter. E olha que show! Já fiz o filtro pelo produto 2. Volta na célula da fórmula. No meu exemplo, eu tenho mais 3 critérios. Como que nós vamos colocar mais critérios? Vai ser bem simples. Antes da última aspas duplas e depois da última aspas simples, vocês vão dar um espaço e colocar AND, que quer dizer espaço, e a próxima coluna de critério. No meu exemplo, é o cliente, que consta na coluna H da base de dados. Voltando no filtro, depois do AND, coluna H, espaço, contains, novamente estou repetindo contains, abro e fecho aspas simples, e dentro da aspas simples, abro e fecho aspas duplas. E dentro das aspas duplas, 2E comercial. E entre o Z comercial, o critério, que é o cliente, no meu exemplo. Pressiona a tecla Enter, colocamos mais um critério na função. Eu tenho ainda vendedor e estado. Então, antes da última aspas duplas, espaço, and, e a coluna critério. O vendedor, no meu exemplo, na base de dados, está na coluna I. Então, depois do AND, coluna I, contains, abro e fecho aspas simples, espaço depois do contains, pessoal, e dentro da aspas simples, abro e fecho aspas duplas. E dentro das aspas duplas, 2E comercial. E entre o Z comercial, o critério vendedor. Muito simples, galera. Vamos fazer agora o quarto critério, que no meu exemplo é o estado. Então, antes da última aspas duplas, espaço, and, qual a coluna do estado? Na minha base de dados, o estado está na coluna J. Então, and J contains, e aí preciso, deixa eu fazer assim, que aí facilita a visualização. Contains, abre e fecho aspas simples, dentro das aspas simples, abre e fecho aspas duplas. Dentro das aspas duplas, 2E comercial. E entre o Z comercial, coloca o cursor entre o Z comercial e seleciona a célula do critério. E agora, pessoal, mais um detalhe. Antes do parênteses que fecha a função, ponto e vírgula, qual a linha do cabeçalho dos dados? No meu exemplo, o cabeçalho está na linha 1. Então, dentro da função, eu vou colocar o número 1. Cuidem, pessoal, que depois da última aspas duplas, precisa colocar ponto e vírgula. E aí, o número da linha do cabeçalho. Se eu abrir as orientações, está aqui, ó, última informação, cabeçalho dos dados. Pressiona a tecla Enter, feito o filtro. Agora precisamos testar os critérios cliente, vendedor e estado.
eu vou colocar uma lista também para os clientes. Menu dados, validação, lista de um intervalo, selecionar, minha coluna clientes, ok, salvar. Eu tenho ainda vendedor e estado. Vamos pôr uma lista para cada critério, que aí facilita para escolher os critérios de filtro. Salvar, voltar lá no início e agora o estado. Eu vou explicar também, pessoal, como que vocês vão fazer uma pesquisa exata. Estado. Ok. Salvar. Já tenho todas as listas. Cliente, cliente 5, vendedor 3, fez o filtro. Acre. Acre não tem nada. Alagoas. Ok. Eu posso filtrar também, pessoal. Não precisa ser seguindo essa ordem. Quero começar pelo estado. Acre, vendedor 10, retornou. Então não tem uma ordem para seguir. Indiferente. Qual o critério que você vai selecionar primeiro e assim vai. No entanto, agora vai surgir uma dúvida. Eu não quero retornar todas as colunas. Quero, por exemplo, retornar a coluna B, C e D. Então, no lugar desse asterisco, eu vou colocar assim, ó, B, vírgula, C, vírgula, D. Pressiona Enter e olha que show. Retornou apenas as colunas desejadas. Quero mais a coluna G, que tem o total. Não precisa ser em ordem. Vírgula, coluna G, pressiono Enter. Retornou certinho. Eu vou deixar com um asterisco, retornando toda a base de dados. Mas este procedimento, pessoal, ele tem uma falha. Eu tenho produto 10 e produto 1. Se eu selecionar produto 1, o produto 10 retorna também, porque produto 1 contém dentro de produto 10. Ele tem apenas um 0 a mais. Se vocês desejam fazer um filtro exato, mas aí precisa obedecer a ordem, vocês vão trocar os contains por like. Pressiona Enter. Agora sim, filtrou pelo produto correto. Aconteceu esse erro de referência porque ficou esse 2. Retirei o produto. Não retorna toda a informação da base de dados. Se eu selecionar o cliente, não vai filtrar, porque agora eu preciso seguir a ordem. Então tem aí também esta possibilidade. Eu vou deixar o contains. Acho que esse filtro é mais flexível. Permite mais opções de filtro para o usuário. Se eu selecionar, quero ver por cliente, vai filtrar, independente da ordem que eu for escolhendo os critérios para o filtro. Pessoal, gostaram da dica? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até uma próxima.